meus amigos, que bom estarmos aqui nesse momento, iniciando mais uma célula, mais um encontro com você que está aí nos assistindo nesse momento, aí na sua casa, no seu local de trabalho, e podemos estar compartilhando a palavra de Deus nesse momento muito especial. Seja bem-vindo à nossa célula, à nossa reunião dessa semana, onde vamos daqui a pouco compartilhar com você uma mensagem especial. Estaremos também orando pela sua vida e é muito especial estar junto com você, poder estar aí compartilhando esse momento de fé e esperança em Cristo Jesus. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele tem feito, por tudo que Deus tem operado nas nossas vidas, por você estar conosco todas as semanas, participando. Somos gratos a Deus também por tudo que está acontecendo, por podermos estar já retornando às normalidades em muitas coisas nesses dias atuais, após todas essas mudanças devido à pandemia. Mas podemos estar já retornando às nossas células presenciais, já estão retornando e nós podemos louvar a Deus. Mas continuamos aqui fazendo a nossa célula online, fazendo a nossa célula para você que está aí sempre ligado conosco todas as semanas. E nós louvamos a Deus pelo final de semana abençoado. Tivemos 3 celebrações muito especiais, momentos marcantes que aconteceram e Deus nos abençoou poderosamente e nós somos gratos ao Senhor por isso. Todo sábado às 19h30 está acontecendo a série para a família, serão 4 sábados e nós tivemos no último sábado a primeira reunião falando sobre a família, falando sobre fé, abençoando as famílias que ali estiveram participando. Foi um momento marcante a reunião de sábado. E também domingo pela manhã, um momento muito especial que nós tivemos, e domingo à noite uma grande celebração ao Senhor, um momento da manifestação de Deus. E nós louvamos a Deus por aquilo que Ele tem feito. E queremos convidar você para estar conosco nesse final de semana. Nós também teremos 3 celebrações. No sábado, às 19h30, nós temos a série para a família que está acontecendo, um momento muito especial. Você que não participou no último sábado, venha participar conosco nesse sábado, uma palavra para a sua vida, um momento de oração pela família. Estaremos ali juntos adorando ao Senhor. E no domingo, às 10 da manhã, mais um momento de celebração ao Senhor, e domingo às 19 horas, uma grande celebração ao Senhor também, como acontece todo final de semana. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Deus tem manifestado nas nossas vidas. Todos os dias nós temos os nossos programas de rádio e também todos os dias tem um programa A Voz do Brasil para Cristo, transmitido pelo YouTube, que está acontecendo toda semana, todos os dias, e você é o nosso convidado para estar aí ouvindo o programa, para estar acessando e participando e sendo abençoado através das nossas programações que acontecem para a glória e para o louvor do Senhor Jesus. Também quero convidar você que pode estar doando 1 quilo de alimento para a nossa ação social, para que nós possamos atender famílias que necessitam. Nós pedimos que você pode estar levando lá na sua célula ou trazendo aqui na igreja, nos cultos, 1 quilo de alimento para que nós possamos estar atendendo as famílias que necessitam, que precisam, para que nós possamos dar continuidade a todo o nosso trabalho social que acontece, onde dezenas de famílias são atendidas todos os meses e nós continuamos desenvolvendo o nosso trabalho nesses dias. E nós contamos com a sua ajuda, a sua colaboração, você que pode doar 1 quilo de alimento para a nossa ação social. Nós agradecemos pela sua contribuição, por você estar colaborando para que famílias possam ter o pão na sua mesa, tá certo? Nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito. E hoje nós queremos compartilhar com você uma palavra. Daqui a pouco nós vamos orar por você. Vamos estar dedicando um momento de oração. Mas eu quero refletir com vocês uma palavra muito especial nesse dia. Você já pensou em desistir? Quantas vezes você já pensou em desistir? Em desistir da vida, em desistir de um sonho, em desistir, quem sabe, da sua família? Você já pensou, quem sabe, em desistir do seu casamento? Você já parou, em algum momento da sua vida, você já pensou em desistir? Você já pensou nisso? E quantas vezes você já desistiu de alguma coisa na sua vida?
Eu deixo essas questões para você e que nós possamos estar respondendo nesse momento e estar refletindo sobre isso. Quantas vezes nós desistimos de algo? Nós desistimos de um sonho, desistimos de algo. E nesses dias atuais que vivemos tantas mudanças, temos visto as pessoas desistirem das coisas com tanta facilidade. As pessoas desistirem dos seus casamentos, das suas famílias, dos seus sonhos, desistirem dos seus empregos, desistirem de objetivos, de continuar a caminhada. Alguns têm desistido de estar na igreja, de viver para Deus, de servir ao Senhor. Alguns têm desistido de desenvolver um ministério, de estar fazendo algo na casa de Deus. Quantas pessoas têm desistido no meio da caminhada, têm estado parando com os seus sonhos, com os seus objetivos? Talvez você que está aí me assistindo neste momento já tenha desistido, ou quem sabe está pensando em desistir de algo. Mas a Bíblia, ela nos fala de uma história muito bonita, e é uma das parábolas que Jesus ele conta, e ele fala sobre o filho pródigo. Jesus está contando essa parábola, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e nós vamos encontrar Jesus contando essa parábola desse pai que tinha 2 filhos, e um deles, ele faz uma escolha, ele pede a herança, e então ele vai embora e decide viver a vida da forma dele, da maneira que ele desejou, e ele vai gastar tudo que tem. A história está registrada no Evangelho de Lucas. Mas o que me chama a atenção não é tanto a atitude desse filho, e não é sobre isso que eu quero falar nessa ocasião. Eu quero falar sobre nós não desistirmos, sobre nós não estarmos desistindo, não desistir dos nossos sonhos, não desistir da nossa família. E por que as pessoas desistem? Por que elas param no meio do caminho? Por que elas desistem no meio da caminhada? Porque nós temos a tendência de ficar olhando para trás. Porque nós temos a tendência de ficar olhando para o passado, de ficar olhando para as dores, para as dificuldades, para os sofrimentos, de ficar olhando para o ontem. E é por isso que temos a tendência de desistir, porque às vezes ficamos olhando para as dores que aconteceram outrora, para as aflições que vivemos, as decepções que quem sabe tivemos no meio da caminhada, e então desistimos e achamos que não teremos sucesso, que as coisas continuarão sendo do mesmo jeito, da mesma forma. Olhamos para o fracasso, olhamos para a mágoa, olhamos para o ressentimento, para as dores, as decepções que enfrentamos no meio da caminhada, e achamos que não merecemos e que não somos capazes de continuar, de avançar, de conquistar, e então desistimos. Mas a palavra de Deus para nós hoje é: não desista. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Não desista. Entender o nosso chamado significa que nós não podemos desistir. Quando nós entendemos que temos um chamado, que o Senhor nos chamou para algo, que o Senhor nos chamou para uma vida frutífera, que o Senhor nos chamou para um ministério abençoado, então isso significa não desistir, não olhar para trás, mas continuar avançando na nossa caminhada, continuar prosseguindo na nossa caminhada, seja familiar, seja profissional, seja ministerial, seja em um sonho. Os obstáculos vão surgir, as barreiras virão, as decepções surgirão, a tristeza ou a mágoa vai surgir no meio da caminhada. Mas o que faz a diferença é se nós perseveramos, se nós continuamos, se nós ultrapassamos essas barreiras, essas limitações na nossa caminhada, se nós continuamos avançando e não desistimos. Adão e Eva, eles pecaram, eles falharam quando estavam no Jardim do Éden. Deus havia dado a eles direcionamentos, mas eles acabaram falhando e pecaram. E Deus nem por isso desistiu do ser humano. Mesmo Adão e Eva tendo pecado, tendo falhado, Deus continuou acreditando no ser humano. E olha que ao longo da história da humanidade nós vemos que o ser humano sempre continuou falhando, continuou tendo dificuldades, mas Deus ainda continua acreditando no homem. Deus ainda continua acreditando. O homem sempre fracassou, mas Deus ainda continua acreditando, contanto que ele enviou o seu filho para morrer por mim e por você.
você, porque Ele acredita em nós, Ele acredita em que nós podemos viver algo maior e algo melhor na nossa vida. Deus, Ele acredita em você, Ele não desiste de você. Ele não desistiu da sua vida, não desiste de você. Ele acredita que você pode viver um relacionamento familiar saudável, que você pode viver os seus sonhos, que você pode conquistá-los. Deus acredita nisso. Deus acredita mais em mim e em você do que nós mesmos. E então nós precisamos aprender com Ele, aprender com o Senhor, a acreditar, a realmente continuar, a não desistir. Se Deus não desiste do ser humano, se Deus não desiste de você, por que você vai desistir? Por que nós vamos desistir na nossa caminhada? O texto que nós lemos, nós vemos que esse pai, ele, após ter passado por essa decepção do filho pedir a herança, e ele está longe agora, esse pai, a Bíblia diz para nós no versículo 20, a Bíblia está dizendo assim: e levantando-se, foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Jesus está contando isso e dizendo que esse pai estava olhando para o horizonte e ele viu o seu filho vindo, e ele então corre ao encontro deste filho e o abraça, e o beija e o recolhe novamente. Quando nós olhamos para esse versículo, isso me chama muita atenção. Por que esse pai estava olhando para o horizonte? Por que esse pai estava olhando para aquela direção? Eu imagino que esse pai todos os dias olhava para aquele lugar e ficava imaginando: o meu filho vai voltar, o meu filho vai estar aqui. Isso então mostra para nós que esse pai nunca desistiu do seu filho. Esse pai nunca desistiu do sonho de ver o seu filho novamente em casa, de ver o seu filho novamente com ele, celebrando e vivendo. Por mais que esse pai sofreu uma grande decepção, porque ao seu filho pedir a herança, o filho estava dizendo: eu gostaria que você tivesse morrido, para que eu pudesse desfrutar dos bens. Quando se pede uma herança, a herança só é dada após alguém só pode desfrutar de uma herança se alguém morreu. Agora, o que acontece? Esse filho está pedindo a herança, estava dizendo: eu preferia que você morresse. Mas esse pai, mesmo assim, ele não desiste do seu filho. Ele não desiste de estar sonhando e acreditando que um dia o seu filho voltaria, que um dia o seu filho estaria ali. O texto está mostrando que esse pai não desiste, que esse pai não desistiu nunca. Deus nunca desistiu do sonho de ter uma família. Deus nunca desistiu do sonho de ser o pai de muitos filhos, contanto que Ele enviou Jesus para morrer por mim e por você, porque o sonho de Deus é que nós sejamos sua família, que nós estejamos com Ele. Deus nunca desistiu. Como esse pai sempre estava lá olhando para o horizonte, Deus está olhando para mim e para você e dizendo: eu não desisto de você. Eu não desisto da sua vida, eu não desisto daquilo que eu sonhei para você. Por que você vai desistir? Por que você vai parar? Se Deus continua acreditando em você, não importa se as pessoas acreditam, não importa se os seus familiares acreditam em você, não importa se os outros vão acreditar nos teus sonhos, nos teus objetivos. Nem sempre as pessoas que estão ao nosso lado vão acreditar nos nossos sonhos, vão acreditar nos nossos objetivos, e o que interessa é nós não desistirmos, é nós continuarmos avançando. Se Abraão tivesse desistido dos seus sonhos, ele não seria pai de uma grande nação. Mas ele continuou acreditando na palavra de Deus e ele não desistiu. E ele se tornou o pai de uma grande nação. Então esse texto mostra para nós esse pai que estava olhando todos os dias para o horizonte, esse pai que estava lá esperando o seu filho. Um dia o meu filho vai voltar, um dia vai estar aqui. E eu penso que esse pai não desistiu de orar, esse pai não desistiu de jejuar, esse pai não desistiu de crer que o seu filho estaria ali, que o seu filho voltaria. Esse pai tinha fé. É isso que nos faz continuar na nossa caminhada, é a nossa fé, é a gente não desistir por nada. Hoje, você está aqui,
Hoje você está assistindo essa mensagem, você está assistindo esse vídeo neste momento e ainda talvez você não tenha obtido aquilo que você gostaria. Talvez a sua célula não tenha multiplicado como você gostaria que tivesse multiplicado. Quem sabe as coisas não saíram como você gostaria que saísse. Nada nesse ano saiu realmente como planejado, mas nós não podemos desistir. Você não pode desistir. Não desista. Continue olhando para o horizonte. Continue acreditando no agir de Deus, acreditando no agir do Senhor. Aquilo que estava morto vai reviver. Foi isso que esse pai disse. O meu filho estava morto, mas reviveu. Ele estava perdido, mas foi encontrado, mas foi achado. Então nós também precisamos crer. Há alguém dizendo para você, vai em frente, você consegue. Você vai conseguir, você vai chegar lá. Deus está com você e Ele vai te dar vitória para você. Se esse pai ficasse preso ao passado, ficasse preso à mágoa, ao ressentimento, à decepção do seu filho sair de casa, o abandonar, se ele tivesse ficado preso a isso, ele talvez não tivesse tido resposta das suas orações, não tivesse visto o seu filho retornar a casa, estar ali novamente, ele ficasse remoendo, meu filho desejou a minha morte. Mas não, esse pai amou o seu filho, esse pai desejou o seu filho, ele não desistiu do seu filho. Não desista, não desista do seu filho, não desista do seu casamento, não desista do seu ministério, não desista da sua fé em Deus, não desista de vir à igreja. Que você esteja adorando ao Senhor, buscando a presença de Deus. Esse pai perdoou o filho, porque ele sempre amou o seu filho. Nunca ele desistiu da sua família e dos seus objetivos e dos seus sonhos. Que a gente faça como Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, e Paulo diz o que ele faz para ele não desistir. O que ele fazia para ele não desistir? Ele diz assim, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo estava dizendo, eu não fico preso ao passado, eu olho para frente, eu fico olhando para o horizonte e eu tenho um alvo, eu vou chegar lá, eu vou alcançar, eu não vou desistir. As pessoas desistem porque ficam olhando para o passado, porque ficam presos no seu passado, nas suas dores de outrora. Levante a sua cabeça, olhe para o horizonte, segue em frente, tem um alvo, tem uma bênção, tem um milagre, tem uma conquista maior para a sua vida que está chegando. Você só pode desfrutar dela se você não desistir. Talvez seja mais um passo, talvez seja 10 passos, mas você vai chegar lá, você vai conquistar se você não desistir. Não sei o que você precisa. Aquele pai precisava do seu filho novamente. E ele não desistiu. E ele continua acreditando. Mas eu digo para você, olhe para o horizonte. Comece a visualizar o seu milagre. Comece a visualizar a sua bênção, aquilo que você está buscando. Comece a ver pela fé. Comece a enxergar a sua vitória, a graça, o favor de Deus, o milagre do Senhor acontecendo na sua vida. Não importa se os recursos estão sendo favoráveis, se você tem condições ou não, o Deus que você serve é um Deus de milagres e é um Deus que está dizendo para você, não desista, use a sua fé, seja perseverante, não desista por nada. Nós não estamos aqui para simplesmente ministrar para você nesse momento uma mensagem triunfalista ou uma mensagem só motivadora em si. Não, é para te dar um recado, é para te dar um direcionamento, é para trazer um recado da parte de Deus para a sua vida, dizendo para você hoje, não desista, porque Ele não desistiu de você. Que nós façamos o que Paulo também escreve aos Gálatas, no capítulo 6 e o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não desanime, não desista, que você possa fazer o bem. Talvez hoje você não colha, talvez as pessoas que você tem feito bem, elas não valorize, mas você vai colher. Não desanime, você vai ter um resultado, a colheita vai chegar e Deus vai te honrar você. Faça como esse pai, que você olhe para o horizonte e acredite no agir de Deus e não desista. Não desista da sua fé, não desista da sua família, não desista de você viver e servir ao Senhor, do ministério que Deus colocou nas suas mãos. Deus tem algo poderoso para você. Fica com essa palavra de Deus para a sua vida.
não desista. Eu quero orar por você nessa ocasião, abençoando a sua casa, a sua família, e nós aguardamos por vocês nas nossas células, aguardamos por vocês nas nossas celebrações, no nome de Jesus. Lembrando que nas nossas celebrações ainda se faz necessário o agendamento, você está enviando sua mensagem com o seu nome completo, através do WhatsApp 3535-3063, ou você pode ligar diretamente aqui nos escritórios da igreja, também deixando seu nome completo para que nós possamos agendar de acordo com o horário que você deseja participar. Vamos falar com Deus e agradecer ao Senhor por esse tempo. Eu agradeço por você estar aí conosco, por você estar neste momento participando da nossa célula e ouvindo essa mensagem de fé para o seu coração. Querido Deus, nós te damos graças, amado e soberano Pai, pelo teu amor e a tua bondade. E nós sabemos que, assim como esse Pai que Jesus ilustrou através dessa parábola, assim é o Senhor. O Senhor não desiste de nós. O Senhor sempre está acreditando que nós podemos viver algo maior e melhor. O Senhor sonhou com isso e o Senhor tem nos dado essas oportunidades de vivermos algo maior. E eu oro neste momento pela vida dos meus irmãos e amigos que estão nos assistindo nesse instante. Essas pessoas, Senhor, que, quem sabe, já desistiram de algo ou estão pensando em desistir, mas que elas continuem avançando. Que elas, Senhor, olhem para essa palavra e elas decidam acreditar no teu agir, decidam acreditar na tua manifestação, decidam acreditar no teu grande poder e venham viver os milagres. Assim como aquele pai que acreditou que o seu filho um dia voltaria e ele viu o seu filho voltar, que nesse momento essa pessoa seja cheia de ânimo, seja cheia de fé, para que ela possa continuar na sua caminhada e ela possa viver o melhor do Senhor a cada dia e elas possam colher, Senhor, aquilo que está sendo semeado, a semeadura da fé, da confiança em Ti. Ajuda essa pessoa, que esse desânimo saia, que essa tristeza vá embora, que essa decepção seja sarada e essas pessoas sejam curadas pelo poder do Teu nome, sejam saradas fisicamente, espiritualmente e emocionalmente e o Teu poder se manifeste nessas vidas. Nós louvamos e agradecemos por cada um que está assistindo e Te damos graças, Senhor, também porque temos certeza de que o Senhor está trazendo ânimo, fé e motivação para o coração dessas pessoas e elas vão conquistar, elas vão avançar, porque no Senhor nós somos mais do que vencedores. Nós te agradecemos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe vocês, um abraço, não desista, Deus está com você. Até a próxima semana. Tchau, tchau.